hoje eu quero ir direto ao ponto, né? Queria compartilhar 3 histórias que aconteceram comigo, né? 3 adversidades que aconteceram comigo e que lições que eu tirei delas, né? Porque um dos meus propósitos que eu falo aqui no YouTube é tá trazendo isso, né? Tipo, alguma coisa que eu aprendi que daqui a pouco pode servir para alguém. Inteligente é quem aprende com a dificuldade dos outros, né? Com a lição que os outros tiram, né? Eu não quero ficar contando história triste aqui, até porque eu sempre fui um cara muito positivo, assim. Sempre tentei ver o lado positivo das coisas, sempre fui muito grato, sabe? Tenho uma fé muito estabelecida e creio muito em Deus, então isso me ajuda muito também, é uma base muito sólida na minha vida. E eu quero compartilhar essas 3 histórias que são dificuldades que aconteceram num período dentro de um ano pra cá, que para umas pessoas às vezes não vai ser muito, né? Vai ser uma coisa mais simples, para outras vai ser, nossa, aconteceu isso contigo, né? Mas eu quero olhar para trás e tirar as lições e compartilhar com vocês, né? As lições que eu tive, assim, de cada momento quando aconteceu o fato, né? E como é que eu respondi a ele, né? Como é que eu me senti, o que eu fiz, o que eu fiz para melhorar, né? E o que aconteceu depois disso também. Então, vou começar pela número 3, né? Que foi há 1 ano e meio atrás. Eu tava andando de skate, rompi um tendão da perna esquerda, tendão de Aquiles, né? E eu sempre fui um cara de praticar esporte, assim, gosto de treinar, gosto de me cuidar, gosto de correr. E isso aí me possibilitar durante 4, 5, 6 meses de caminhar e de fazer alguma atividade, né? Então eu me vi o quê? Trabalhando de home office, né? Um comilão que gosta de doce, muito de doce. Então ali eu já me imaginei, vou ficar aqui agora só em casa trabalhando, né? E vou engordar, não tem como me exercitar, né? Vou ficar só em casa mesmo, parado. Eu decidi que eu ia focar no trabalho. Pensei, vou ficar mais em casa agora, né? Vou dar um gás, vou focar mais no trabalho. Que eu acho que por mais que a gente queira priorizar tudo na vida, a gente quer treinar bem, a gente quer se alimentar bem, a gente quer se dar atenção para a família, né? A gente quer trabalhar bem. É difícil de dividir tudo. Sempre vai ter uma coisa que a gente vai ter que priorizar ali se a gente quer focar naquilo. É o que eu acredito, né? Então eu pensei assim, vou ficar mais em casa, vou focar em trabalhar. E também no mesmo período eu pensei, como eu vou ficar só em casa, eu vou cortar o açúcar. Daí foi a primeira vez que eu tive a ideia de ficar 100 dias sem consumir açúcar, o que foi muito bom, entendeu? Porque eu acho que eu teria engordado muito mais, porque eu em vez de pegar os doces, chocolate no mercado, eu tava pegando salgadinho, entendeu? Então eu não tava trocando 6 por meia dúzia. Acabou que não ajudou muito. Mas eu tentei, né? E a ideia é essa, né? Tu saber jogar ali, ver o que tu pode fazer com aquela situação, né? Tu tirar daquela situação. E aí depois disso que aconteceu, o segundo fato foi que veio a enchente, né? Isso aí já faz 5, 6 meses. E a enchente veio e, tirou nós de casa. A casa ficou embaixo d'água total, só aparecendo os telhados. E eu vi o que nesse momento, assim? Eu vi gratidão, sabe? Eu fiquei grato, apesar do problema, né? Dessa catástrofe toda, que um monte de gente... Eu vivenciei na minha cidade, eu ajudei, né, como eu pude, resgate dos animais, tudo, enfim, não quero contar a história, eu quero trazer só o que eu fiz, né, o que eu usei, que atitude que eu tomei para sair, para não ficar depressivo, para não ficar chateado, não ficar triste, não ficar estagnado na vida, não andar, e eu tirei uma lição, né, a minha lição é uma frase que muito veio na minha cabeça, assim, sempre há motivos para agradecer, independente do momento que tu tá vivendo, né? Independente do problema que tá passando, às vezes tu que tá aí do outro lado, né, tá passando uma dificuldade e tu tem que saber que ela é um momento, é um período, assim como tá feliz, as coisas estão tudo dando certo, é um período. A vida, eu tenho 40 anos quase, e eu, no alto dos meus 40 anos, posso dizer, né, que a minha vida sempre foi assim, sabe, graças a Deus foi sempre pra cima, mas sempre teve altos e baixos, né, mas sempre subindo, porque eu acredito muito que o que tu dá, né, pro mundo, tu recebe, assim, né? Tu colhe o que tu planta, assim, meio manjado, papo de coach, mas é o que eu percebi ao longo da minha vida, o que mais fez sentido pra mim, né, de acordo com a minha fé, de acordo com tudo. Se tu é uma pessoa boa, se tu faz as coisas corretas, pode demorar um pouquinho mais que o teu amigo do lado ali que conseguiu mais rápido, mas vai acontecer pra ti também. Então eu fui muito grato, gratidão, assim, a palavra-chave depois da enchente, assim. Isso é uma coisa que eu usei pra me ocupar depois da enchente, como diferente do tendão que eu tinha rompido, que eu ia ficar em casa, essa eu que saí de casa, né? Eu comecei a praticar corrida, né? E focar mais nos treinos, focar na dieta. O que eu fiz? Eu jogo a atenção toda de uma corrida para outra coisa. Me foco em fazer alguma coisa pelo meu bem, né? Então eu foquei como nunca. A dieta para mim virou um estilo de vida. Antes era um período do verão só para ficar com uma estética melhor. E foi através de um período de dificuldade que eu joguei, né?
Eu joguei, tipo, toda a minha energia para outra coisa que ia me fazer um bem, né? Um retorno, porque, querendo ou não, a atividade física ela te dá um retorno, né? Físico e psicológico muito forte, né? Te dá essa disciplina, e ela impacta em todas as áreas da tua vida, né? Aí depois da enchente, né? O item 1, né? Dos 3 itens que eu falei, agora faz uns 2 meses atrás, tinha acabado de trocar de carro, né? Nessa função da enchente aí, muito custo e tal, eu troquei de carro. 1 ou 2 semanas depois eu bati o carro, nunca tinha batido o carro. Eu acho que eu tenho carteira desde os meus 18, tô com 40, sei lá. Uma vida dirigindo, nunca tinha batido o carro. Bati o carro, prejuízo lá de 7 mil, aí paguei 7 mil pro cara lá, na franquia, né? E aí daqui a pouco veio a seguradora dizendo como eu era culpado, que eu tinha que pagar o restante, que o conserto do carro deu 12, 13 mil. E aí tô pagando pra seguradora também, então tomei um prejuízo, assim, nesse momento que não podia, né? E na hora tu pensa o quê? Tu xinga todo mundo, né? Na hora ali, né? Tu fica muito irritado, tu fica muito triste, tu fica preocupado. Mas eu pensei, eu vou ficar assim, eu acho que a gente deve ficar assim, deve jogar isso pra fora. Mas não pode ser mais que um dia. Amanhã quando eu acordar eu vou estar bem, eu vou dizer, não, vou pensar no que eu vou fazer e a vida que segue, tua vida não vai acabar ali, né? E é dito e feito, e sempre que eu levo esse tipo de pensamento, de mentalidade, assim, e de ser grato também, porque não aconteceu nada demais, né? Não aconteceu nenhum problema, podia ter batido, podia o cara ter saído com alguma arma, né? Podia ter dado algum problema maior, briga de trânsito, pode acontecer qualquer coisa. Então, nessa fatalidade do acidente não aconteceu nada, né? Então, de novo vem a palavra na minha cabeça, muito obrigado, né, Deus? Sou grato por não ter acontecido nada demais, né? Em vez de ficar lamentando o que ocorreu, assim. Então esse é meu jeito de lidar com as coisas, né? Não quer dizer que talvez pra ti não vai funcionar, tu tem, né, uma personalidade diferente, mas às vezes aqui um gatilho, né, de uma conversa que tu tá tendo, que eu penso assim, às vezes que eu tô falando aqui com a câmera, né, fazendo vídeo, eu tento imaginar que eu tô falando com um amigo meu, assim, né, talvez mais novo, né, que não tem tanta experiência, não tenha passado por muita coisa na vida ainda e que talvez consiga capturar, né, alguma coisa da mensagem que eu tô passando. Então basicamente pra mim sempre foi isso. Tentar manter uma atitude né, mental positiva, assim, e ser grato, né? Sempre tem motivo para agradecer, independente da situação que tu tiver, assim, ó. Pensa agora, tu tá vivo, entendeu? Tu tá respirando, é um grande motivo para agradecer, né? Tipo, é uma bênção tu tá vivo. Amanhã é um novo dia, claro que cada um com suas adversidades, suas dificuldades, né? Mas eu acredito muito nisso. Acredito muito em Deus, né? Respeito quem não acredita, independente da religião, para mim Deus é um só. Mas a mensagem seria essa hoje aqui. Espero que tenha ajudado alguém, né? De certa forma. Que meu intuito aqui, um dos meus propósitos, como eu sempre falo, é eu estar me desenvolvendo e também, de certa forma, ajudar alguém aí do outro lado. Quero deixar agora o videozinho que eu fiz aqui, da minha experiência, né? De youtuber. Em um mês aqui no YouTube já agora tem 6 vídeos lá. Contei como é que foi minha experiência nesse um mês aqui fazendo vídeo e espero, acho que mês a mês vou estar fazendo um vídeo desse, que está trazendo coisas novas que eu aprendi e assim a gente vai trocando experiência e se ajudando, né? Quem está começando aqui, um abraça o outro e a gente vai junto. Beleza? Valeu, pessoal. Fica com Deus aí todo mundo, tamo junto.